Olá, meus seguidores, canal Amanda Bueno. Participe com seu comentário, sejam todos bem-vindos, né? Aí, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, né? Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, né? Aperta no sininho de notificação, comenta aqui abaixo. Se você gostar desse vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Para incentivar outras pessoas, né? A fazer, né? Esse serviço, né? Que eu tô fazendo, né? Que a gente tem que fazer diariamente, né? Incentivar outras pessoas a fazer o que a gente faz, né? Tinha levantado, né? Daí eu já tem algumas coisas que eu faço que eu não mostro pra vocês, né? Tem vezes que eu não mostro escovando o dente, né? Às vezes eu já fiz e daí eu não mostro, né? Mas eu já tinha tratado o cachorro, escovado o dente, né? Daí eu tava lavando essa louça, né? Juntando louça pra lavar. Só que daí como tava muito tarde, né? Que eu tinha levantado, daí eu já tive que mexer logo com o almoço, né? Primeiro, antes de eu lavar a louça, né? Daí eu ia deixando a panela ali no fogo, né? Daí eu tava ali do lado cuidando, né? E daí eu tava descascando o alho, né? Pra temperar o arroz. E daí na janela tinha um celular, né? Que eu coloco oração, né? Essas orações, elas que me compulsionam, sabe? Eu levantar pra escutar elas, sabe? Pra mim se sentir em paz, sabe? Sentir em paz, né? Quando eu escuto essas palavras, eu sinto uma paz, né? Mesmo eu sendo falha, sabe? Porque tudo a gente é pecador, né? Se a gente falar que não é pecador, a gente já tá pecando, né? A gente é falha, a gente é pecador, né? E quando eu escuto nessas orações, né? O que ela faz, né? Faz com que me acalme, que eu saiba da verdade que tem que ser feita, né? Tava aí pegando uma carne, descongelei no micro-ondas, né? Que a gente saiba da verdade, que a gente tenha um descanso, mesmo a gente sendo falho, né? Que quando surgir, né, uma mudança, que a gente possa trazer essa verdade na nossa vida, né? Pra gente seguir em paz, né? A gente precisa estar escutando, né? Pra gente estar alimentando essas palavras, né? Que são a verdade. Por mais que a gente é pecador, né? Que a gente tem as nossas falhas, né? Mas a gente precisa escutar essas palavras pra gente praticar elas, né? Por mais que às vezes a gente não esteja praticando ela, né? A verdade que tem que ser dita, que tem que ser feita, né? A gente precisa escutar ela para quando a gente tiver, né, a condição, né, ou financeira, ou condição da saúde, ou condição, né, para a gente praticar elas na nossa vida, né, para a gente seguir em paz, né. E eu escuto, né, praticamente todos os dias, né, para alimentar essas palavras, para mim ter esperança, para mim praticar elas, né? Que muitos são difíceis, né? Da gente fazer, né? Tava aí lavando as panelas, né? E escutando, né? E elas que me dão coragem, sabe? Para tá gravando. Essas palavras me dão força, sabe?
Mesmo eu sendo falha, elas me dão força, né? Porque o dia que eu tiver a condição, né? Eu sei que eu tenho que fazer, né? Que muitas das vezes, né? Que é só Deus na causa, né? Que muitas das coisas não depende do homem aqui na terra, sabe? Depende de Deus na nossa vida, né? Aí a gente não desanima, né? A gente todos os dias levanta, faz os afazeres diários, né? Que a gente tem que estar fazendo, se movimentando, né? De alguma forma ou de outra. Nem que a gente não perca a nossa esperança. Eu já tava aí quase terminando, né? De lavar a louça. O detergente, a gente compra 5 litros que foi comprado de detergente, né? E ainda falta pro mês. Que é muita louça, né? É muita louça. Aí fui colocando, né, as vasilhas que estavam em cima da mesa, fui colocando aí na pia, né, pra mim lavar. E tirei a carne, né, do micro-ondas pra descongelar um pouco. Daí fui fritar, né? Passei um tempero nelas ali na pia mesmo. Eram uns 3 pedaços, né? Daí eu comi 2 pedaços de carne. E daí eu fui... Tirei uns 3 pedaços de carne, daí temperei com alho, né? E coloquei pra fritar, né? E daí eu não sabia se meu pai tava aí, né? Porque às vezes ele desce lá embaixo. Ou se ele tava na... Aí a minha irmã não tava, né? Nem meu pai não tava. Meu pai tava na cidade e minha irmã foi fazer uma diária, né? E eu tava fazendo umas diárias, né? Pra uma pessoa, né? Aí. Só que ela me chamou e daí eu vi muito tarde a mensagem dela, né? Daí não deu pra mim ir, daí acabou que eu perdi pra mim ir, né? Que daí eu vi tarde demais, né? E aí, né, sempre essa pessoa me chama, sabe? Só que agora ela não tá me chamando, né? Não sei o motivo, né? Mas quando ela precisar, acho que ela vai me chamar assim, né? Aí eu tava fazendo, né, serviço em casa, né? E gravando pra vocês, né? Aí esse dinheiro que eu ganho, né? Tá pingando pra mim de alguma forma ou de outra, sabe? Aí o que eu faço? Eu pego e gasto, não posso ficar gastando tudo como eu tô ganhando pouco, né? Eu tenho que gastar só a metade desse dinheiro pra sobrar, né? Pra não ir tudo o dinheiro, né? Que se eu ganho tal valor X, eu não vou gastar tudo ele, né? Esse é meu almoço, né? Daí eu tinha almoçado, eu fui escovar dente, né? Tem algumas partes, né? Algumas coisas que eu faço que eu não mostro pra vocês, né? Mas tem coisa que às vezes eu nem faço, né? Tem coisa que eu nem faço. Tem vezes que eu fico tão entretida com as coisas, né? Esqueço até de escovar o dente, né? Aí eu escovo só uma vez no dia, pra escovar umas 2 vezes, né? 3 vezes, né, no dia. Tem que escovar o dente, daí acaba escovando só uma vez, né? Aí eu coloquei o sabão em pó, né? E fui recolhendo essas roupas, né? Tava uma ventania, um frio que tá pra cá, né? Tá fazendo um frio danado. Na sombra tá bem gelado, e daí no sol tá bom de ficar, tá quentinho. No sol tá bom de ficar, agora na sombra não tá muito não. Aí colhi as roupas do varal, né? E daí eu fui
eu for organizar, né? Eu jogo tudo aí pra organizar, né? Tem bastante roupa, né? A maior parte dessas roupas é ganhada, né? Algumas que é comprada, sabe? Mais ganhada do que comprada, né? Daí lá na parede, né, tem 3 quadradinhos, né? Aí esse primeiro aí de baixo é o de esmalte meu que fica aí, né? No segundo é perfume e no primeiro de cima, que não tá aparecendo, ficam umas coisas aleatórias, sabe? Aí nesse quarto, à noite, né? Mesmo estando frio, mas junto um pernilongo, né? Umas pernilongaiadas, não sei se é por conta da fossa, não sei. Mas uma pernilongaiada, né? E daí o ventilador fica aí no quarto, né? Como vocês podem ver ali do lado da minha cama, né? Pra ligar à noite, né? Pra espantar esses pernilongos, né? Daí não passa nada de veneno, né? Daí só liga o ventilador e já espanta. Daí a gente consegue cochilar, né? Porque dormir assim, a gente não dorme, né? Daí eu fico a noite inteira, coloco as orações, né? Pra escutar, né? Pra tentar descansar. E os cachorros dando a latir à noite, né? Late a noite inteira, né? Parece até que tá vendo alguém, mas não tem ninguém lá fora, né? Eles ficam latindo. Aí eu tava aí fazendo o arroz, né? Acabei até esquecendo aí, minha mãe que acabou tirando, né, as panelas, né? Que tava aí no fogão, a lenha, né? Aí a minha mãe passou detergente na panela, né, de feijão, né, pra sair, né, facilmente, né, quando passa detergente na panela, né, pra não grudar o carvão, né, pra sair. Aí na frente da casa, né, daí tava passando o ônibus escolar, né, daí o motorista é que mora nesse bairro, sabe, que eu moro, no 250. Daí estava levando o ônibus, né, pra casa dele pra guardar. Daí no outro dia ele ia puxar aluno bem cedinho, né? E quando é final de semana, ele devolve o ônibus, né? Ele devolve o ônibus pra guardar lá na cidade, num lugar lá que fica os outros ônibus. Aí é os frango, pintinho, né, que o dono do sítio tá criando, né? Aí ele tá mexendo, né, aí pra colocar, né, as galinhas com os pintinhos, né? Tá organizando, arrumando aí, né? Pode ver que tá essa baguncinha, né? Ele tá construindo, né? Aí são as botadeiras, né? Elas não estão botando ovo ainda. Aí tem bastante galinha com pintinho, galinha com franguinho saindo penugem. Aí, ó, cadorna, né? Aí vocês podem ver melhor, ó, tem até puleiro ali dentro. Aí eu fui jantar, né? Aí tava frio, né? Tava frio, nem tinha penteado o cabelo, né? Só ponhei a toalha no cabelo e daí não penteei, né? O cabelo, né? Aí tava jantando na cama, né? Tava um frio, né? E eu tô sentindo assim, sabe? Sentindo uma paz, né? Uma paz. Quando eu ponho oração, né? Eu tenho um teto, eu tenho uma cama, eu tenho coberta, né? Eu tenho que estar mais que feliz, né? E eu sinto em paz, né? Aí era outro dia, né? Fui tratar do cachorro, né? Aí eu tratei dele de ração, daí coloquei uns arroz de antes de ontem, né? Que é velho.
pra ele. Aí tratei dele, ponhei água pra ele, né? Aí fui aí fazer o almoço no outro dia, né? Almoço, daí enquanto eu ponhava as coisas pra fazer ele no fogão, daí eu ia lavar essa louça, né? Primeiro eu tinha que pôr as panelas, né? Pra fazendo as coisas lá, pra mim tá fazendo outras coisas, né? E cuidando, ficando em cima, né? Aí esses cachorros que fica solto, né? O meu cachorro fica na corrente, né? E os outros dois cachorros fica solto. Mas à noite os três dando latir. Late todo dia, a noite inteira, né? E late mais ainda quando eu ponho oração, sabe? Quando eu ponho oração, daí eles late mais assim, sabe? Parece que vê alguma coisa lá fora. Quando eu não coloco oração, daí eles late menos. Quando eu ponho a oração, daí late mais, daí. Só que eu consigo descansar melhor, né? Dormir assim, 100%, não dorme, né? Mas um cochilo, uma paz, assim, interior, a gente sente, né, com a oração, né? A gente procura um descanso na oração, né? Porque sem oração tá difícil de descansar, né? Pra gente ter paz. Aí, cedo, né, eu fui procurar as vasilhas pra tratar do meu cachorro, né? Sempre eu ponho umas vasilhas de sorvete, sabe? Daí eu ponho pro maiado, né? Pra comer as coisas dentro. Porque daí o coxinho dele é de concreto, daí eu coloco os dois cheios de água, né? Só que daí tava cheio de... As vasilhas de sorvete que eu ponho pro maiado, eles carregam, sabe, dali. É os cachorrinhos brancos. Eles vai lá e carregam e destrói tudo, sabe? Morde, rasga tudo, não sei que jeito. Rasga tudo, sabe? Parece que são estressados. São estressados, né? Mesma coisa que são perturbados, sabe? Daí eles querem descontar nas coisas. É desse jeito, né? Aí eu ponho as orações, né? Aí quando eu sento lá fora, eles vêm tudo em mim, sabe? Querendo carinho. Daí eu coço eles, né? Olha com aquele olhar assim, sabe? Aí os cachorros brancos que tá solto, olha com aquele olhar assim sabe? Olha pra mim assim com um olhar de misericórdia, né? É assim que eu vejo quando eles olham pra mim, sabe? Aí quando chegou ontem, né, o rapaz, né, eu não mostrei pra vocês, né, mas vocês viram que tinha areia e tijolo, né, ali. Daí eles quase que estranhou o moço, sabe, que veio trazer, né, as coisas, né, que o dono do sítio tinha comprado, né, pra tá mexendo aqui no barracão, né. Aí os cachorros já estavam estranhando, sabe? O meu cachorro, quando ele era solto, ele quase... Na verdade, ele foi pra me morder, sabe? Aí eu ponhi ele na corrente, ele se acalmou, né? Mas ele era bem estressado, era igual esses cachorros, né? Aí eu tava picando a mortandela, né? Aí eu vou mostrar no finalzinho, eu vou mostrar o almoço. Né? Eu tava lavando essa bacia, porque daí eu ia pôr a verdura que eu ia picar, né? Que eu ia picar couve. Aí a minha garrafinha, eu sempre coloco água nessa garrafinha de iogurte, ó. Sempre quando eu vou lá e compro 1 litro de iogurte, eu já aproveito a garrafinha, né? Pra colocar água pra tomar, né? Tava com uma sede danada, né? Tava aí várias horas tomando água, que eu parava pra tomar água, né? Tá me dando muita sede, né? Quando eu não comia, né?
que eu não ponhava nada de carne na minha boca, né? Não me dava quase sede, né? Porque daí as frutas, né? E as verduras, elas têm líquido, né? Daí não dá tanta sede. Agora, quando a gente come carne, dá uma sede, né? Carne, mortandela, né? Dá bastante sede, né? Aí eu tava picando, eu tava lavando as folhas, né? Essa é a minha irmã Natália, que apareceu na janela, né? Eu tava pedindo uma caixinha de ovo, né? Porque aí as galinhas, tem umas galinhas presas e tem umas galinhas soltas, sabe? As galinhas que tá com os franguinhos sortando penujo, tá pra fora, né? E as que tá com pintinho novinha, daí tá lá dentro do viveiro. Porque senão o gavião pega, né? Porque às vezes ele já tá rondando aqui, porque ele já sabe que tem a criação, né, de galinha. Ele tá rondando aqui. Aí se os pintinhos ficar solto, né, aí ele pega aqui pertinho, no pasto, no terreiro, né. Aí tem que sortar os mais grandinhos, sabe? Os franguinhos mais grandinhos, porque daí são mais espertinhos, né? Daí eles conseguem fugir do gavião, né? Correr pra não pegar, né? Agora os pintinhos pega, porque daí são novinhos, né? São molinhos. Aí esse era meu pai, né? Que tava aí na cozinha, né? Eu já tava com fome, daí ele colocou uma sopa de inhame ali pra esquentar, né? Pra tá almoçando, né? Aí o almoço só faltava fritar a batata doce e a mortandela, né? Daí deu tempo de fritar a batata doce, só que daí não esperou eu fritar a mortandela, né? Daí ele comeu cru, né? Aí o almoço tava pronto, né? Só que daí eu não quis comer, não. Falei, eu vou terminar toda essa couve, né? Lavar e picar. Porque daí se eu sentar, né? Eu não quero mais levantar, né? Falei, não, vou até o final. Daí a hora que eu sentar, eu edito o vídeo, né? Daí já deu um tamanho bom, né? Aí eu mostro tudo rapidinho pra vocês, né? Porque senão fica muito enjoativo, né? Vocês verem eu aí, né? No mesmo lugar, né? Vocês querem ver eu lá na cidade, né? No mercado. Vocês querem ver as coisas de mercado, né? Mas vai chegar. Se Deus quiser, vai chegar a hora que eu vou estar lá na cidade, né? Que eu vou mostrar os preços, né? As coisas pra vocês. Daí eu não vou colocar acelerado igual eu tô colocando aqui em casa, né? Daí eu coloco normal, eu converso com vocês normal daí. Só se tiver música daí no mercado, daí eu tenho que narrar o vídeo, porque daí senão dá direitos autorais, né? No vídeo, né? Porque não pode estar colocando música de cantor, sabe? Nos vídeos no YouTube, senão dá direitos autorais, né? Porque daí é uma música que não é minha, sabe? Daí eu tenho que... Pra eu colocar música aqui no YouTube, eu tenho que baixar músicas sem direitos autorais, sabe? Aí eu já tava beliscando as coisas, né? Tava comendo batata. Tava me dando uma fome, só que daí eu falei assim, não, vou terminar de picar toda essa couve, né? Até o final. Daí eu já tinha... Aí a minha irmã e meu pai já tiraram o almoço pra eles, né? Daí eu tinha esquecido de temperar a salada, né? De alface. Daí eu falei pra minha irmã, né? Temperar lá pra mim, né? Aí eu cortei o limão, daí ela só colocou o limão, daí não colocou o óleo, o sal, né? Só colocou o limão, daí ela comeu sem temperar, né? Só ponhou o limão na alface. Daí a hora que eu parei tudo, né? Que eu tinha terminado tudo de picar, né? Daí eu temperei certinho a salada de alface, né? Ponhei o óleo, eu ponhei o limão, o sal,
Não, punhou limão não, quem punhou limão foi só a Natália. Aí eu só coloquei o sal e o óleo, né? Porque deu limão, eu falei pra colocar, né? Essas folhas de couve, né? Foi o seu Francisco que deu, né? Ela estava quase amarelando já, né? Porque daí já tava acho que uns 3 dias no saco, ou 2 dias, alguma coisa assim. Né? Porque daí eu já tinha picado a rúcula, né? Que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Daí faltava picar a couve, né? Aí, essa couve é lá do seu Francisco, né? Ele que deu, né? A couve, a rúcula, né? Ele deu alface também, essa alface que vocês vão ver, ele que deu. Agora, essa batata doce, daí já é lá de baixo, né? Que meu pai plantou bastante, né? Plantou aquelas leiras, né? Que eu mostrei pra vocês, né? É lá de baixo do recanto, né? Ele plantou bastante e produziu bastante. E como que ele tem meu pai tem uma mão muito boa, sabe? Pra plantar. Ele plantou e foi difícil de achar batata doce estragada. A maior parte delas estava tudo boa. Tava tudo boa. Fui picando, né? Bem fininho, bem caprichadinho, né? Tem bastante coisa pra fazer dentro de casa. Mas aí quando eu pego uma coisa pra fazer, né? Eu faço bem feitinho, né? Mesmo assim que demora, né? Mas a gente faz feitinho, né? Porque tem muita coisa pra limpar aí dentro de casa, pra fazer, né? Aí como eu não dou conta de tudo, o que eu pego eu faço bem feitinho, né? Pra mim passar minhas horas, meus tempos, né? Me dedicando, eu faço bem feitinho, né? Aí o que não der, eu não pego pra fazer, sabe? É desse jeito. Como vocês podem ver, já tinha um pouco de vasilha, né, em cima da mesa, né? Sempre eu tô tirando, né? Essa aí é a couve, ó, como ficou fininho. Fiz até pose pra tirar foto. É batata doce, né? Fritada, alface. A couve, olha como tá bem fininha, bem caprichadinho que eu faço. Só que daí eu lavei, tem que higienizar agora, né? Aí o arroz, daí a couve não era pro almoço, né? Pra guardar, vou higienizar e guardar. Feijão. Então foi isso, meus seguidores, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Fritei aí a mortandela de porco. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Assista os vídeos até o final, né? Pra tá subindo as minhas horas, né? Pra mim conseguir monetizar, né? Comenta aqui abaixo. Deixa o seu like. Se você gostar desse vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Aperta no sininho de notificações para vocês receberem todos os meus vídeos, né? E ficam todos com Deus, né? E um abraço, né? Até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser, porque Ele quer. Então foi isso, até a próxima. Fui!